A revista A Sentinela, de 1º de abril de 1995, traz o seguinte tema: religião não se discute. E na página 3 diz o seguinte: duas coisas eu nunca discuto: religião e política. É muito comum as testemunhas de Jeová ouvirem isso quando falam sobre a Bíblia. E esse ponto de vista é compreensível. Quando o assunto é política, os ânimos podem ficar exaltados e a conversa pode acabar em bate-boca. Muitos não se deixam enganar por falsas promessas e percebem que os políticos, muitas vezes, só querem poder, fama e dinheiro. Lamentavelmente, diferenças políticas às vezes geram violência. Mas você talvez pense: não acontece o mesmo com a religião? Não é verdade que o fervor religioso foi o estopim de muitos conflitos atuais? Na Irlanda do Norte, católicos romanos e protestantes por muito tempo estiveram em rivalidade. Nos Balcãs, membros da Igreja Ortodoxa Oriental, católicos romanos e outros, disputam território. Disso resultam atrocidades e animosidades. Realmente isso acontece, tanto na política quanto na religião. Debates, brigas e até guerras. É o que nós temos observado. Também aqui na página 4 ainda diz: por ter relação com coisas fundamentais como a harmonia e significado para a vida, a religião certamente mereceria mais do que discussão e debates. Ela merece ser examinada, isto é, considerada a fundo. Realmente a religião, ela pretende conduzir o homem a Deus, à vida eterna. Então a religião, ela precisa realmente ser debatida, ou é preciso que se explique realmente aquilo que se prega como sendo a verdade. E hoje, no mundo, existem muitas religiões. Alguns falam que existem mais de 20.000 denominações. São 10 religiões principais e mais de 20.000 denominações. Então fica difícil a pessoa encontrar aquela que realmente está ensinando a verdade. O livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, na página 13 e 14, diz algo muito interessante. Diz assim: precisamos examinar não só o que nós mesmos cremos, mas também o que é ensinado pela organização religiosa com que talvez nos associemos. Estão seus ensinos em plena harmonia com a palavra de Deus, ou baseiam-se em tradições de homens? Se amarmos a verdade, não precisamos temer tal exame. Cada um de nós deve ter o desejo sincero de aprender a vontade de Deus para nós e depois fazê-la. Realmente é necessário que nós pesquisemos aquilo que a religião que nós estamos nos associando, se realmente o que ela ensina está baseado na palavra de Deus ou se está baseado em tradições de homens. Porque se estiver baseado em tradições de homens, então essa religião não tem o apoio de Deus. Para que ela tenha o apoio de Deus, é necessário que os seus ensinos estejam em harmonia com o que diz a Bíblia Sagrada. Sendo assim, a religião aprovada por Deus precisa concordar com a Bíblia em todos os seus pormenores. É essa a verdade. A religião aprovada por Deus precisa concordar com a Bíblia em todos os seus pormenores. Se ela pregar tradições de homens, então ela não pode ser aprovada por Deus. Ela precisa pregar o que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Interessante também é o que diz o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 30, parágrafos 12 e 13, que diz assim: portanto, se quisermos ter a aprovação de Deus, é necessário que nos certifiquemos de que aquilo que cremos esteja em harmonia com os ensinos da Bíblia.
Não basta dizer que cremos em Cristo e depois fazer o que nós achamos ser direito. É absolutamente necessário descobrir qual é a vontade de Deus na questão. Jesus mostrou isso no seu Sermão do Monte, quando disse: nem todo o que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, senão aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus. Então veja bem, então é importante que nós nos certifiquemos de que aquilo que está sendo pregado pela religião que nós estamos frequentando se está realmente em harmonia com a Bíblia, porque se não estiver, então nós não teremos a aprovação de Deus. Porque o próprio Jesus ele disse que nem todo o que ele lhe disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, para se entrar no reino dos céus é preciso fazer a vontade do Pai que está nos céus. É o que ensinou Jesus. Também no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 31, parágrafo 15, ainda diz assim: visto que muitas religiões, hoje em dia, não estão fazendo a vontade de Deus, não podemos simplesmente presumir que os ensinos da organização religiosa com que nos associemos estejam em harmonia com a palavra de Deus. O mero fato de a Bíblia ser usada por uma religião não prova em si mesmo que todos os ensinos e práticas dela se baseiam na Bíblia. É importante que nós mesmos examinemos se baseiam ou não. Pessoas da cidade de Bereia foram elogiadas porque depois de o apóstolo cristão Paulo lhes ter pregado, elas consultaram as Escrituras para se certificarem de que aquilo que ele lhes dizia era a verdade. A religião, que é aprovada por Deus, tem de concordar em todos os sentidos com a Bíblia. Não aceitará certas partes da Bíblia, rejeitando outras partes. Então essa é uma verdade. Porque não adianta uma religião simplesmente usar a Bíblia, porque a maioria das religiões que se dizem cristãs usam a Bíblia como base. Mas será que tudo que é ensinado por essas religiões, por essas denominações, estão realmente em harmonia com a Bíblia? Então é preciso se examinar, porque a religião aprovada por Deus tem de concordar em todos os sentidos com a Bíblia. Não aceitará certas partes da Bíblia, rejeitando outras partes. Então, muitas dessas religiões usam a Bíblia, mas ensinam tradições de homens. Também no livro Poderá Viver para Sempre, no Paraíso na Terra, na página 32, parágrafo 19, diz assim: a verdade não admite a existência de todas essas espécies divergentes de doutrinas religiosas no mundo. Por exemplo, ou os humanos têm uma alma que sobrevive à morte do corpo, ou não têm. Ou a terra existirá para sempre, ou não. Ou Deus acabará com a iniquidade, ou não. Essas e muitas outras crenças, ou são certas, ou são erradas. Não pode haver duas verdades, quando uma não concorda com a outra. Ou uma ou a outra é verdadeira, mas não ambas. Crer sinceramente em alguma coisa e praticá-la não a torna certa, se realmente for errada. Então, realmente é necessário que se examine se aquilo que é ensinado pela religião que nós pertencemos está de acordo com a Bíblia. Por exemplo, a Torre de Vigia, ela já ensinou que o fim deste mundo aconteceria em 1914. Aconteceu? Não. Depois ela ensinou que o fim aconteceria em 1925. Aconteceu? Não. Veja bem, eles baseavam-se em textos bíblicos, interpretações de passagens bíblicas, para fixar essas datas. Depois disso também eles marcaram o fim do mundo para 1975. Aconteceu? Não. O que significa? Significa que os textos bíblicos que eles estavam usando não estavam em harmonia com a Bíblia. Também eles disseram que antes de terminar o século XX aconteceria o fim desse sistema de coisas.
Aconteceu? Não. Por quê? Porque eles usaram textos bíblicos de modo errado para explicar que o fim aconteceria antes de terminar o século XX. Uma base para isso era principalmente o texto de Daniel, capítulo 4, que fala dos 7 tempos de Nabucodonosor, e também o texto que Jesus disse que a geração não passaria sem ver o fim. E eles, baseado em Daniel 4, marcaram a volta de Cristo para 1914, a volta invisível de Cristo para 1914. E eles passaram a ensinar que a geração que não passaria sem ver o fim seria a de 1914. E baseado num texto de Salmos, o Salmo 90, verso 10, que diz que uma geração é de 70, 80 anos, então eles diziam que a geração seria de 70 ou 80 anos. Ou seja, usaram textos bíblicos, mas aplicaram de forma errada. Apenas um exemplo. Agora vamos ver também o que diz o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 32, 33, parágrafo 20. O que faria se alguém lhe apontasse o erro? O que faria se este, recorrendo ao mapa que você mesmo tem, lhe mostrasse que tomou a estrada errada? Será que o orgulho ou a obstinação lhe impediriam admitir que está na estrada errada? Pois bem, se ficar sabendo pelo exame de sua própria Bíblia que está seguindo o caminho religioso errado, esteja disposto a mudar. Evite a estrada larga que conduz à destruição. Siga o caminho estreito que leva à vida. Então veja, existe o mapa do Brasil. Então se você vai viajar e se você não tem esse mapa, você pode tomar uma estrada errada para o seu destino. Então se alguém lhe mostrar no mapa a estrada que você deve tomar, você vai seguir o que diz o mapa ou vai continuar na estrada errada? Então, da mesma forma, é com a Bíblia. Se você está seguindo o ensino errado e a Bíblia mostra qual é o ensino verdadeiro, você vai continuar no ensino errado ou vai seguir o ensino verdadeiro que a Bíblia indica? Então veja bem, a interpretação da Torre de Vigia sobre a parábola do escravo fiel e discreto é totalmente errada, porque eles dizem que o escravo fiel e discreto é o corpo governante. E eles dizem que esse escravo fiel e discreto foi escolhido em 1919. Eles dizem que Jesus voltou invisível em 1914 e em 1919 escolheu o escravo fiel e discreto para dirigir a Torre de Vigia. Eles usam certos textos da Bíblia para comprovar esse ensino, mas totalmente sem fundamento. É um ensino falso. Também eles dizem que somente os 144 mil irão reinar com Cristo no céu. E eles dizem que esses 144 mil são de pessoas de todas as nações, tanto judeus como gentios. No entanto, a Bíblia diz que os 144 mil são unicamente das 12 tribos de Israel. Então ali não se encaixa nenhum gentio. No entanto, a maioria dos que se dizem parte dos 144 mil da Torre de Vigia não fazem parte da nação de Israel. Então é outro ensino falso. Também eles ensinam, com base em alguns textos bíblicos, que a transfusão de sangue é errada. E por isso muitas pessoas já perderam a vida seguindo o ensinamento da Torre de Vigia. No entanto, a Bíblia proíbe comer sangue, mas a transfusão de sangue a Bíblia não proíbe. Portanto, a interpretação falsa dos textos bíblicos feita pela Torre de Vigia tem levado muitas pessoas à morte. Agora é interessante o que é dito na revista A Sentinela, 15 de março de 86, na página 12, parágrafo 7, que diz assim: Ora, o que fará então quando se vir confrontado com ensinos apóstatas, raciocínios sutis, afirmando que aquilo que você crê como testemunho de Jeová não é a verdade? Por exemplo, o que fará
se receber uma carta ou alguma literatura e abrindo-a, vê logo que procede de um apóstata. Será induzido pela sua curiosidade a lê-la, só para ver o que ele tem a dizer? Talvez você até mesmo raciocine: isto não me vai afetar, sou forte demais na verdade. E além disso, tendo a verdade, não temos nada a temer. A verdade suportará a prova. Argumentando assim, alguns nutriram a mente com raciocínios apóstatas e caíram vítimas de sérias perguntas e dúvidas. Portanto, lembre-se da advertência contida em 1 Coríntios 10:12. Quem pensa estar de pé, acautele-se para que não caia. Então veja que nesta revista eles dizem para não se falar com pessoas apóstatas, ou seja, com pessoas que saíram da torre de vigia. No meu caso, eu saí em 1993. Por que eu saí em 1993? Eu saí porque tinha aprendido, em 1980, lendo o livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, que a geração de 1914 não passaria sem acontecer o fim. Até mesmo no livro As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová, na página 200, diz que antes de terminar o século XX, aconteceria o fim desse sistema de coisas. Então, eu pesquisando a Bíblia, eu descobri que este ensino é falso. E realmente se mostrou falso. Eu saí em 1993. Nós já estamos em 2023. Então, o fim não veio na geração de 1914, que eles diziam ser de 70, 80 anos. E que eles diziam que aconteceria antes de terminar o século XX. Portanto, eu saí porque descobri a verdade. No entanto, eles se negam a falar comigo porque eu descobri a verdade. Hoje eles dão uma explicação totalmente diferente da geração que não passará. Agora eles dizem que se trata de ungidos que foram escolhidos em 1914 e um grupo de ungidos sobrepostos, ou seja, ungidos que conheceram os ungidos de 1914. Quer dizer, um ensino que não dá nem para entender direito. É o que eles ensinam hoje para explicar a questão da geração de 1914 que não passará. Agora é os ungidos, a nação ungida sobreposta. É um ensino totalmente sem sentido. Então, realmente, examinando depois que eu saí os ensinos da Torre de Vigia, eu descobri muitas falsidades. Eu descobri que eles já fizeram, até os dias de hoje, mais de 300 mudanças nos ensinos. Daí dá para se ver que realmente essa organização ela não tem segurança naquilo que eles ensinam. Só para se ter uma ideia, eles já proibiram no passado vacinas. Proibiram vacinas de 1931 até 1952. Eles proibiram também o transplante de órgão. Isso de 1967 até 1980. E a transfusão de sangue eles proíbem desde 1945 até os dias de hoje. Só que, na questão da transfusão de sangue, eles proibiam no início frações do sangue. Atualmente, eles já permitem praticamente todas as frações do sangue. Eles só não permitem o plasma, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. Mas as frações desses componentes do sangue eles permitem. Então daí dá para se ter uma ideia que essa organização realmente não tem segurança naquilo que ensina. E por não ter segurança naquilo que ensina, leva muitas pessoas ao erro e leva também pessoas à morte. Já pensou que, nos dias de hoje, já pensou se as Testemunhas de Jeová continuassem a não aceitar vacina? Quantos não morreriam por não aceitar a vacina? Já pensou nisso?
na questão também do transplante de órgão. Quantos não perderiam a vida por causa de rejeitar transplante de órgão? Então hoje as vacinas são permitidas, transplante de órgãos são permitidos, transfusão de sangue é proibida, mas as frações do sangue já foram liberadas. Então são muitos os ensinos da Torre de Vigia que eu descobri depois que eu saí que são falsos, que não têm fundamento na Bíblia. É por isso que eles proíbem todas as testemunhas de Jeová de falar com aqueles que saem da organização. Eles taxam essas pessoas que saem da sua organização de apóstata, porque realmente rejeitaram os ensinos da Torre de Vigia, não da Bíblia, rejeitaram os ensinos da Torre de Vigia, não da Bíblia. Embora alguns que tenham saído porque realmente cometeram algum pecado que a Bíblia condene. Mas muitos saíram, como, por exemplo, Raymond Franz, Cid Miranda, William Gadelha, o Paulo Sávio, o Osmanito, o Adriano, e muitos outros saíram não porque cometeram pecado. O Alexandre também. Saíram não porque cometeram pecado, saíram porque descobriram os falsos ensinamentos dessa organização. Então saíram porque resolveram seguir o que diz a Bíblia e não as tradições humanas do corpo governante das Testemunhas de Jeová. E por isso eles são taxados de apóstatas e são rejeitados. Eles não cumprimentam, e por causa disso muitas famílias são separadas, porque quando alguém sai dessa organização e a família continua, então geralmente acontece separação de casais, pais deixam de falar com filhos deixam de falar com o pai, é o que tem acontecido atualmente. Isso tem causado grande problema em muitas famílias. Então eu espero que essa informação seja de proveito para todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima.